Tudo bem com você? Gilbert Martins na área para a gente pensar juntos e juntas a partir de um texto, na minha opinião, genial, do Moisés Mendes, que é o jornalista lá de Porto Alegre. Ele está aqui no Diário do Centro do Mundo. O retorno dos brasileiros que amam a extrema-direita e são desprezados por Trump. É um texto, gente, na minha opinião, repito, sensacional. Só que antes, eu quero destacar três coisas. Trump vai enfrentar forças internas. Nós temos dito isso desde antes de ontem, desde o dia da posse, desde segunda-feira. Existe dentro dos Estados Unidos oposição fortíssima ao Trump. Nós, inclusive, chegamos a falar dos 22, 28 estados que já estão entrando na justiça contra determinadas medidas que foram decretadas no primeiro dia, portanto, segunda-feira, pelo atual presidente daquele país. Uma outra coisa que é interessante a gente pensar nesse início desse pequeno vídeo é que, como disse o Guido Mantega, os Estados Unidos têm 7 vidas, né? Nós todos que acompanhamos um pouquinho da política e da história do imperialismo, sempre acreditamos e defendemos e debatemos aqui no canal que o império está já há algumas décadas em declínio. É só olhar para dentro do país, dos Estados Unidos, para você ver a situação do país. Mas, para o Guido Mantega e algumas pessoas que analisaram a chegada ou o retorno do Trump, o Trump pode dar uma sobrevida ao império. Outro ponto muito, mas muito interessante, a gente falou sobre isso durante a semana toda, e na live de agora há pouco, com a Lena Lara e vocês, é que o Trump, do jeito que ele está agora, nesse segundo mandato, ele está tirando completamente o véu do imperialismo, como disse o Paulo Nogueira Batista Júnior, num texto genial lá no site 247. Só que tem um problema, ou vários, vamos falar de um, que é a questão do imigrante. A América Latina, historicamente, foi roubada pelos Estados Unidos. Roubada. Uma região das mais pobres do mundo. Nós temos países aqui na América Latina que são mais pobres que os países mais pobres da mama África. Então, a situação da América Latina não é fácil e grande parte causada pelo imperialismo estadunidense. Então, eles nos roubam, deixam o nosso povo com fome, desempregado, fragilizam as governanças, né, os países da América Latina como um todo. Os países que se põem de pé e não de joelho, eles dizem que são ditaduras, que é o caso de Cuba, o caso da Nicarágua, o caso mais recente da Venezuela. Então, os países que não aceitam serem subjugados pelo imperialismo, eles já taxam e espalham a mentira que são ditaduras. Os países que se ajoelham ou que fazem políticas de bilaterais com os Estados Unidos meio desavergonhados e tudo, como o Brasil historicamente fez, eles toleram. E em alguns momentos, aqui no Brasil, já chegaram a derrubar governos. Derrubaram o governo João Goulart, derrubaram o governo da Dilma, né? E podem, a partir de agora, tentar derrubar o governo do Lula. Mas a relação do Brasil ainda é, com os Estados Unidos, na minha opinião, ainda é uma relação subserviente, na minha visão. O Lula tenta, mas a situação interna também não colabora. Então, essa é a situação geral. Esses países todos, porque não têm condições de alimentar o seu povo, as pessoas acabam saindo para os Estados Unidos em busca de trabalho. Os Estados Unidos têm uma quantidade imensa de imigrantes. São mais de 50 milhões no total, 45, 50 milhões, de uma população de mais de 300 milhões. E, segundo eles chamam de ilegais, aí facilita a violência, espalha a violência. Segundo eles, os Estados Unidos, cerca de 11 milhões são pessoas que não estão registradas, né? E essas pessoas estão sendo deportadas. Dentro desse universo de cerca de 11 milhões, tem muitos brasileiros e brasileiras. E a maioria dessas pessoas aplaudem Trump, sempre aplaudiram o Trump, sempre aplaudiram o Bolsonaro, sempre aplaudiram a extrema-direita brasileira, estadunidense e mundial. E agora estão sendo vítimas dessa violência do governo dos Estados Unidos com o Trump. Aí o Moisés Mendes escreveu esse texto que eu vou mostrar só um pouco para vocês. Olha como é genial, vou mostrar só umas partes. O retorno dos brasileiros que amam a extrema-direita e são desprezados por Trump, por Moisés Mendes.
O drama pessoal de quem será deportado junta-se ao drama de parentes em seus países de origem que irão receber os rejeitados por Trump por serem considerados cidadãos de segunda categoria e não só ilegais. Olha como é interessante. E entre esses expulsos há brasileiros trumpistas, bolsonaristas ou genericamente extremistas. São 250 mil os brasileiros em situação ilegal, como eles chamam, nos Estados Unidos, de um total de 11 milhões de imigrantes de todo o mundo que podem ser deportados. Imagine o drama dessas figuras com conflitos internos provocados pela desilusão com o trumpismo e a situação de quem, por proximidade familiar, se verá obrigado a prestar solidariedade a eles. Alguns terão de oferecer a casa aos rejeitados, e figuras insuportáveis que saíram do Brasil exaltando Bolsonaro e Trump e falando mal do próprio país estarão aí de volta. Bolsonaristas, malas, terão de ser acalmados diante da realidade de que a extrema-direita odeia pobres de extrema-direita, odeia refugiados, odeia imigrantes, odeia negros. Os americanos trumpistas, admirados por bolsonaristas, odeiam brasileiros, mexicanos, indianos, mesmo que vários países e várias etnias estejam representadas, inclusive nas famílias deles mesmos, dos ocupantes da Casa Branca. O deportado bolsonarista, obrigado a entrar num avião e a descer de volta do Brasil só com a mala que está diante do que negou até aqui. Para o fascismo, ele não significa nada, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Mas aqui, ele ainda acha que significa alguma coisa para a família Bolsonaro e para o entorno que engana a trouxa. O deportado de extrema-direita que volta ao Brasil como um traste é caso para estudo. Então tá aí, na minha opinião, um texto bem curtinho, mas muito reflexivo, do Moisés Mendes, que está no blog dele, blog do Moisés Mendes, mas também aqui no Diário do Centro do Mundo. Por favor, compartilhe, comente e compartilhe, é muito importante para todas e todos nós.